bom dia. Tudo bem? Hoje daremos início à nossa segunda unidade e começaremos nada mais, nada menos com um tema que já estamos um pouco familiarizados, que seria o tema da Segunda Guerra Mundial. Pois é, pessoal. Eu gostaria de dividir esse tema em duas partes. A primeira parte, que vai falar sobre a expansão dos nazistas e o caminho para a guerra, o desenvolvimento da guerra, e depois eu gostaria de falar da outra parte, que é os campos de concentração. Sem dúvida, o grande horror da Segunda Guerra Mundial, mas também o saldo de mortos, não só mortos combatentes, mas mortos civis, é um número alarmante. Eu gostaria de deixar um parêntese antes de falar da Segunda Guerra, que a Segunda Guerra compreendeu todo o continente europeu, uma parte do continente asiático, uma parte do continente africano, chegou até Pearl Harbor, uma ilha no Havaí, ou seja, de domínio americano, onde os aliados dos alemães, os japoneses eram aliados dos alemães, atacaram a ilha. Isso por conta de conflitos raciais, depois a gente vai ver mais para frente, e inclusive até navios do Brasil. Então tudo isso fez com que países se aliassem para combater um inimigo comum que seria a Alemanha e alguns de seus aliados. Então vamos entrar no tema. Esse tema está na página 88 do livro atualizado, do livro novo. No livro antigo eu peço que vocês olhem no sumário, porque infelizmente por conta da pandemia eu não estou com o livro antigo e me cobrem para eu pegar na escola quando eu for lá resolver alguma coisa, porque é muito ruim isso aí, né? Assim na pandemia. Mas enfim, vamos lá. Vamos da página 88, vamos falar até a página 91. Eu espero que vocês estejam acompanhando as leituras. E prestem bem atenção nesse tema, gente. Prestem bem atenção nesse tema. Esse tema é marcante. Porque é depois da Segunda Guerra Mundial que nós vamos ter uma definição de mundo, que é mais ou menos essa definição de mundo que temos hoje, de industrialização, etc. Então vamos lá. Quando Adolf Hitler assumiu o poder na Alemanha como primeiro-ministro, em 1933, ele iniciou várias ações para o fortalecimento do país. Essas ações iam contra as cláusulas estabelecidas pelo Tratado de Versalhes de 1919. No entanto, apoiado pela opinião pública, Hitler considerava as exigências do tratado injustas e declarou que a Alemanha não cumpriria mais suas determinações. Uma das medidas tomadas por Hitler foi restabelecer o serviço militar obrigatório, além de adquirir diversas armas e veículos bélicos, aumentando e fortalecendo o exército alemão. Então veja, a Alemanha se envolveu na Primeira Guerra Mundial, num conflito que começou ali com o arquiduque Francisco Ferdinando da Áustria, envolvendo interesses também da Rússia. O que acontece? A Alemanha acabou se envolvendo na guerra, não provocou a guerra. Lembrando, a Alemanha não provocou a guerra. Não estou defendendo a Alemanha, mas a Alemanha não provocou a guerra. E a Alemanha se envolveu na Segunda Guerra e a Alemanha na Primeira Guerra, e a Alemanha saiu como a única culpada da Primeira Guerra. Ela deveria pagar multas absurdas nesse Tratado de Versalhes, como a gente viu já na Primeira Guerra Mundial, um tema que nós já falamos sobre ele. A coisa só é voltar às aulas aí e ver. Além de diminuir o número de militares e também reduzir drasticamente a sua produção bélica, ou seja, a sua produção de armamento. Então, nesse contexto fragilizado, nesse contexto de uma Alemanha quebrada, nesse contexto de uma Alemanha desmoralizada, é que esse baixinho de bigode pequeno aparece com um discurso que é muito semelhante em momentos de crise, que são soluções fáceis e soluções violentas.
A expansão nazista e o caminho para a guerra, os nazistas adotaram a política de expansão territorial, idealizada por Hitler em sua obra Mein Kampf, ou seja, Minha Luta, mencionado anteriormente. Em 1934, Hitler ordenou o envio de tropas para ocupar a Renânia, região em torno do rio Reno, na fronteira entre a Alemanha e a Bélgica. 4 anos depois, os nazistas invadiram a Áustria e anexaram ao território alemão, realizando não sei falar esse nome. A palavra alemã significa união, realizando a união. Não vou falar a palavra alemão, não. Com o pretexto de evitar possíveis agressões desses países alemães. Ou seja, no primeiro momento, Hitler invadiu a Renânia, próximo da Alemanha, depois invadiu a Bélgica, né? Enfim, depois a Áustria e aí anexou, ou seja, a Renânia estava entre a Bélgica e a Alemanha e depois a Áustria e anexou aí a Alemanha fazendo parte desse território alemão. Em março de 1939, os nazistas avançaram sobre a região dos Sudetos, nos limites entre a Alemanha e a antiga Tchecoslováquia, a atual República Tcheca, e incorporaram esse território por meio de um acordo. Depois, a Tchecoslováquia foi invadida e conquistada por meio de uma ação militar. Ou seja, partindo para os tópicos de acordos firmados, em 1939, a Alemanha de Hitler firmou um acordo com a Itália de Mussolini, outro fascista, né, que já falamos sobre ele, conhecido como Pacto de Amizade e Aliança, ou Pacto de Aço, que garantia ajuda mútua entre essas duas nações, né? Caso de guerra. Em caso de guerra, a Alemanha seria pela Itália, a Itália seria pela Alemanha, assim. No mesmo ano, a Alemanha assinou um pacto de união de não agressão com a União Soviética. E aí, pessoal, é a chave. A Alemanha sempre temeu a União Soviética e sempre também desejou ocupar a União Soviética, porque nesse discurso hitlerista, no discurso que Hitler subiu ao poder, ou seja, que a população, a massa, apoiou Hitler, era naquele sentido: odiamos. O que é isso, gente? É suor? É o quê? Medo do coronavírus. Então, o discurso nazista era, olha só, queremos uma raça pura, queremos os arianos, ou seja, os verdadeiros alemães, que são os arianos, uma raça pura. Não queremos judeus, detestamos judeus e judeus devem ser exterminados. Devemos exterminar os gays e devemos exterminar os comunistas. Então, para Hitler, a grande obsessão dele era formar uma nação pura, controlar a Europa, de certo modo, extinguindo esses inimigos que ele criou dentro do imaginário nazista fascista. Né? No mesmo ano, então assinaram a Inglaterra, ai, tá tirando minha paciência isso. Acho que deve ser um pingo d'água. Então, a União Soviética assinou esse pacto de não agressão, ou seja, um pacto de não à guerra, né? Então, em uma cláusula secreta, os soviéticos garantiram que não iam entrar em conflito com os alemães e, em troca, receberiam territórios na Polônia e na Finlândia. Ou seja, foi uma jogadinha. Vocês dominam, a gente divide. Além do controle da Lituânia, da Letônia e da Estônia. Então, com interesses, ou seja, Hitler invadia e a Alemanha hitlerista dividiria essas terras com a União Soviética stalinista. Então, o início da guerra, após firmar esses acordos, Hitler iniciou uma invasão à Polônia em 1º de setembro de 1939. 2 dias depois, a Inglaterra e a França declararam guerra à Alemanha. Tá? Desse modo, teve início um dos maiores conflitos do século XX,
que ficou conhecido como Segunda Guerra Mundial. As tropas de Hitler avançaram, bombardeando e destruindo até mesmo países neutros, como a Bélgica, a Holanda e Luxemburgo, e por fim invadiram a França. Interessante que quando Hitler invadiu a França, os franceses abriram mão da guerra. Sabe por quê? Para os nazistas não bombardear a cidade mais bela do mundo, que seria Paris. Então Paris não sofreu com nenhum ataque, nenhum bombardeio, porque os franceses entregaram ela para que ela não fosse destruída. Interessante. Hitler, de modo contrário, bombardeou a Inglaterra, ou pelo menos uma parte da Inglaterra, mas sofreu grandes consequências. Depois eu queria falar um pouquinho sobre o envolvimento do exército nazista e do próprio Hitler com drogas. Isso é uma coisa que muita gente não ouve falar, e é por isso que eles ganhavam tantas batalhas. Então, voltando, né? Derrotados, os franceses assinaram um armistício, ou seja, uma trégua. Seu exército foi desarmado e seu território foi ocupado pelos alemães. Em 1940, a Alemanha tentou invadir a Inglaterra, bombardeando várias cidades, mas o exército inglês resistiu aos ataques das forças alemãs. O exército inglês resistiu sobretudo à aeronáutica real. Essa sim era poderosíssima e derrotou a famosa Luftwaffe. A Luftwaffe era a companhia aérea nazista que tinha imensa tropa aérea, e mesmo assim os ingleses botaram para descer. Então, em seguida, os nazistas desrespeitaram o pacto de não agressão estabelecido com os soviéticos e em 1941 avançaram sobre o território russo. Houve diversas batalhas que causaram muitas perdas humanas e materiais. No entanto, o exército da União Soviética, também conhecido como Exército Vermelho, conseguiu resistir, impedindo que os alemães tomassem Moscou, a capital soviética. Vejam bem, pessoal. Eu gostaria de finalizar aqui. Aqui? Não, não foi aqui que eu planejei. Seria depois. Mas eu gostaria de fazer um parêntese aqui agora, parar um pouquinho. A dinâmica de guerra implantada pelos nazistas foi uma dinâmica de guerra até então desconhecida pelo mundo. Era a famosa Blitzkrieg. Era uma dinâmica rápida, tática, tanto pelo espaço aéreo como pelo espaço terrestre, de muita mobilidade e ação rápida. Entrou, destruía e já ia embora. Depois de um tempo, ficou confirmado que tanto Hitler como os seus soldados em campos de batalha usavam a famosa metanfetamina, ou seja, refinada a heroína. Isso dava a eles uma potência de luta que eles não paravam nunca. Lembrando que em 1942, se eu não me engano, aí depois vocês corrigem se estiver errado, foi quando os japoneses atacaram Pearl Harbor. E aí Nixon, presidente Nixon, decretou que os Estados Unidos ali naquele momento iam entrar em guerra. Por que os Estados Unidos naquele momento entraram em guerra? Lembrando, os Estados Unidos não tinham entrado em guerra na Segunda Guerra Mundial. O que ele estava fazendo era financiar a França e a Inglaterra. Porque como na Primeira Guerra Mundial eles já tinham sofrido aquilo, já tinham passado pela Depressão de 29, Nixon prometeu que nenhuma mãe iria perder nenhum filho em campo de batalha. Então assim ele fez, até que os japoneses atacaram Pearl Harbor, uma ilha no Havaí, onde tinha uma base naval importantíssima dos americanos, e ali os americanos disseram, olha, agora o bicho vai pegar. Desculpa, gente, as coisas sempre acontecem. É minha irmã, vou atender aqui. Tô gravando a aula, daqui a pouco falo com você. Já desliguei na cara dela automaticamente. Improviso, geral.
Então vejam, perdi um pouquinho o foco, mas é isso. Então aí os americanos entraram em guerra e o desfecho da guerra foi uma coisa horrível. As bombas de Nagasaki e Hiroshima provocaram um efeito tremendo. Lembrando que antes de atacar os estadunidenses, os japoneses já atacavam a costa da China, na Manchúria e Nanquim. Lá eles pegavam os chineses e faziam experimentos terríveis com os chineses. Deixavam carecas, estupravam mulheres e etc. Essa história, não é, do conflito dos japoneses com os americanos vai contra uma questão racial, porque assim, os americanos diziam assim, olha só, os japoneses são um perigo amarelo, estão indo para o mundo inteiro, ou seja, uma visão racista. Muitas vezes eles representavam os japoneses nos jornais como vermes, como ratos. Os japoneses, por sua vez, diziam que os americanos eram seres inferiores. Os japoneses eram mais evoluídos, eram mais inteligentes, não estavam ligados estritamente ao capitalismo e tinham um corpo mais esbeltos, enfim, toda essa discussão de quem seria uma raça mais superior. Essa guerra entre Estados Unidos e Japão é conhecida como Guerra do Pacífico, lá em cima. Enquanto isso, o pau está quebrando entre a resistência francesa, porque o exército francês foi dissolvido, mas existiam homens e mulheres com bravura, que aí foram combater os nazistas, os ingleses, né? E aí foi quando Hitler, no começo da década de 40, decidiu invadir a União Soviética. Pois bem, ele se esqueceu que a União Soviética e a invasão de Hitler à União Soviética era em direção a um ponto estratégico da União Soviética, que era os Cáucasos. Os Cáucasos eram os poços de petróleo, de energia dos russos, né, dos soviéticos. Então, antes de chegar aos Cáucasos, lembrando que Hitler era paranoico, era doente, e, enfim, é doente mental, literalmente, né, porque uma pessoa daquela não, um psicopata, um criminoso. Então, antes de chegar aos Cáucasos, Hitler decidiu invadir uma cidade que tinha por nome o nome do chefe político russo, Stalin. Então, a cidade de Stalingrado. Então, nessa invasão, Hitler não contou com vários fatores, mas com dois fatores fundamentais. Primeiro fator: os comunistas não tinham ódio às mulheres como os nazistas. As mulheres para os nazistas tinham que ficar em casa, trabalhar e cuidar das crianças. As mulheres para os comunistas pegavam fuzil. Foram as melhores atiradoras da Segunda Guerra Mundial. Derrotaram vários alemães. Os nazistas não esperavam aquilo. Mulher, menino e homem, todos eles armados até os dentes, num inverno extremamente rigoroso. Os soldados alemães muitas vezes morriam de fome, com as fezes congeladas e seco. O chefe de batalha daquela época dizia que era para retirar as tropas e o Stalin dava a oportunidade dos alemães se renderem sem ser mortos e acabar com aquela carnificina de mais de 1 milhão de pessoas mortas na Segunda Guerra Mundial. Bom, Hitler dizia que não era para se retirar de lá, porque só saía de lá com a vitória, mas saiu perdendo. Perdeu feio. A União Soviética conseguiu derrotar os nazistas na frente oriental. Na frente ocidental, os americanos, os brasileiros da FEB, das Forças Expedicionárias Brasileiras que seguraram os fascistas italianos na Itália, e entre outras tropas que combateram essa ofensiva violenta desses regimes totalitários que surgiram na primeira metade do século XX, se configuraram então como um momento, um ápice assim, da extrema violência, não é? E que tem por seu símbolo, como eu vou repetir novamente, os ataques desesperados do Japão nos Estados Unidos e os ataques desesperados
dos Estados Unidos e do Japão, configurando então a maior maldade possível, que seria a bomba de Nagasaki e Hiroshima. Na época, o Japão tinha um sistema imperial, era o imperador Hirohito, e o imperador nunca tinha falado na TV, nunca tinha falado no rádio. Depois da bomba de Nagasaki, ele decidiu dizer que os japoneses saíam da guerra, se entregavam. Depois de todos os ataques kamikazes, né, depois de muitos japoneses drogados que diziam que não queriam morrer, mas eram obrigados a morrer, esse momento que o Hirohito foi ao raio e disse que os japoneses se entregavam, foi o momento em que ficou conhecido como a Voz de Pérola. Até então ninguém nunca tinha ouvido a voz do imperador, foi naquele momento. A ciência também mostra que esse progresso científico ele tem que ser usado com cuidado. A bomba de Nagasaki e Hiroshima, para quem pesquisar, é uma das maiores atrocidades e violências que aconteceu na história. Então, vamos voltar aqui. A nova ordem nazista. Então, em 1942, os nazistas dominavam a extensa parte da Europa. Diversos territórios haviam sido ocupados militarmente ou eram governados por suas autoridades locais que apoiavam o nazismo. Simpatizantes do nazismo ali pertinho, né? Dessa forma, com seu poder estabelecido, o Führer, ou seja, o Hitler, o chefe, pôde impor sua nova ordem, pregando a supremacia da raça ariana na Europa e perseguindo todos os que não se enquadrassem nessa ordem. Nessa ordem, negros, judeus, gays, comunistas e etc. Por meio da força militar nazista, Hitler perseguiu sistematicamente judeus, ciganos, comunistas, homossexuais, pessoas com deficiências e outros grupos considerados de raça inferiores pelos nazistas. Lembrando que os nazistas faziam muita experiência com seres humanos em busca dessa raça perfeita. Então, os judeus foram os que mais sofreram com as perseguições do nazista. A doutrina nazista considerava os naturalmente inferiores e, como tal, seriam responsáveis pelo declínio moral que levou a Europa à crise econômica. Os judeus também eram considerados os causadores dos problemas políticos e sociais enfrentados pelos alemães naquele momento. Logo que invadiu os primeiros territórios no início do conflito, os nazistas tomaram uma série de medidas que visavam excluir os judeus da vida social, política e econômica nos locais onde viviam. Assim, foram adotadas diversas medidas de caráter discriminatório contra os judeus, entre os quais os filhos de judeus foram proibidos a frequentar a escola, as lojas cujos proprietários eram judeus foram fechadas, muitas famílias judias tiveram a casa tomadas e outros bens confiscados, diversos judeus perderam o emprego. E aí podemos ver o gueto de Varsóvia. Ao invadirem a Polônia em 1939, os nazistas confinaram os judeus em guetos, como a cidade de Varsóvia. Nesse local, a circulação era restrita e as pessoas eram tratadas com bastante brutalidade. O gueto de Varsóvia chegou a abrigar aproximadamente 450 mil pessoas, entre judeus, prisioneiros de guerra e alguns grupos de ciganos, em uma área de 3 quilômetros quadrados, cercada por muros e vigiada 24 horas por dia. Os moradores dos guetos sofriam com a falta de espaço, de alimentação e de higiene. Muitas famílias eram obrigadas a compartilhar uma mesma moradia. Os alimentos fornecidos a eles eram escassos e pouco nutritivos, assim, vivendo em péssimas condições, e eram comuns a ocorrência de epidemias que causavam muitas mortes. Então aí, pessoal, é quando esse gênio chamado Hitler tem a ideia da solução final. E a solução final, no começo da década de 40, os nazistas mudaram sua política para a chamada questão judaica e iniciaram práticas que visavam somente a perseguição e a expulsão dos judeus dos seus territórios dominados, mas também a eliminação de todos eles. Muitas atrocidades foram cometidas para alcançar esse objetivo, que era o chamado pelos nazistas de solução final. Nas cidades invadidas, os judeus, fossem homens, fossem mulheres ou crianças, sofriam diversos tipos de violência física e psicológica. Vários deles foram executados de forma brutal, mortos a tiros de fuzil ou enforcados. Muitos judeus foram enviados para campos de concentração e extermínio, onde estavam sujeitos a trabalho forçado e cruelmente eliminados. Bom,
para citar um judeu austríaco bastante famoso, né? E para mostrar que os judeus não, que os judeus não eram isso que o Hitler falou. Por exemplo, eu estou olhando aqui para cima porque tem um livro dele. Eu posso dar exemplo de um autor, psiquiatra, psicólogo, psicanalista, famosíssimo, chamado Sigmund Freud. Sigmund Freud era de família judaica, era da Áustria, era austríaco, e saiu da Alemanha prestes à invasão nazista. Freud foi o criador do sistema de inconsciente, o que a gente conhece hoje tão falado, não, foi meu inconsciente. Então, esse sistema de inconsciente foi criado por Freud, e além do sistema do inconsciente, Freud também criou uma técnica de terapia para as nossas neuroses, para os nossos problemas mentais, chamado psicanálise. Os nazistas não suportavam isso, né? Inclusive, queimaram vários livros com medo desse conhecimento poderosíssimo chegasse à população. Além do mais, os nazistas trabalhavam dia e noite no que chamamos de propaganda. Seu secretário de propaganda era conhecido como Goebbels, citado então e glorificado então pelo último ministro da Cultura do governo Bolsonaro. Goebbels participou ativamente de todas as propagandas que promovia Hitler como chefe político ideal da Alemanha. Como a política nazista era a melhor política e a melhor solução para que os alemães prosperassem e tivessem uma vida melhor, um desenvolvimento melhor, um país melhor. O fato da Alemanha ter perdido e ter saído derrotada da Primeira Guerra não dava o direito de ninguém ter feito o que fez e matar tantas pessoas assim. A crueldade da Segunda Guerra Mundial, ela não está apenas na câmara de gás, nos fuzilamentos, nos bombardeiros, nos bombardeamentos de vilas, de casas, nas bombas nucleares, mas também ela ficou enraizada na nossa mente. Na nossa mente, no momento em que nós não toleramos o outro, não toleramos o gay, não toleramos a mulher, não toleramos o negro, não toleramos o diferente. O nome disso é fascismo. E quem diga o contrário, ou é muito tolo, ou está querendo vender alguma coisa. Na história, nós aprendemos com o passado. E a história nos dá a lição para a gente não repetir o mesmo erro, nem no presente, nem para o futuro. Não aceitemos nenhum governo que discrimine o outro. Nossa aula chegou ao fim.